Sabe quando a gente pega umas peças que parecem não ter nada a ver uma com a outra? É exatamente isso que vamos fazer aqui. Vamos mergulhar em 4 textos bíblicos bem diferentes, pelo menos à primeira vista. Nosso desafio é encontrar aquela linha invisível, sabe? Aquela que conecta tudo e transforma essas partes numa história só, uma história poderosa. Bora começar essa investigação. Pensa só. De um lado, a gente tem a lei, aquela coisa bem estrita de Deuteronômio. Do outro, um milagre super dramático lá em Lucas. Aí vem a poesia, toda a emoção dos Salmos. E para fechar, a sabedoria super prática de Provérbios. Parece que cada um está no seu próprio universo, né? Mas, e se não estiverem? E se forem, na verdade, peças de um único quebra-cabeça? É exatamente essa pergunta que vai guiar a gente. Então, aqui estão os nossos 4 pontos de partida. A lei, em Deuteronômio, o Evangelho, com Lucas, a poesia, nos Salmos, e a sabedoria, lá em Provérbios. Cada um com seu estilo, sua pegada. O legal vai ser descobrir como esses textos, que parecem tão diferentes, na verdade batem um papo e juntos criam uma coisa, uau, muito maior. Beleza? Vamos começar pela base. Afinal, toda boa história precisa de um alicerce, né? Um conjunto de regras que define o jogo. E é aí que entra Deuteronômio, com a aliança da lei. Quando a gente pensa nos 10 mandamentos, muitas vezes vem à cabeça só uma lista de não pode isso, não pode aquilo. Mas, na verdade, é muito mais profundo. Pensa neles como o código-fonte, a base de tudo. Eles estabelecem como uma comunidade inteira deveria funcionar, tanto na relação com Deus, quanto na relação das pessoas entre si. É o fundamento de toda a estrutura social e espiritual que vem depois. E dá para simplificar ainda mais, olha que interessante. Se a gente espremer tudo isso, sobram 2 princípios básicos. Primeiro, a nossa relação vertical, ou seja, com Deus, e segundo, a nossa relação horizontal, com todo mundo ao redor. É simples, né? Mas ao mesmo tempo, que profundidade! E aí o texto dá uma virada espetacular. Ele para de ser uma lista de regras e vai direto para o coração da coisa toda. Um mandamento sobre amor. Amor relacional. A ideia não é mais só obedecer por obedecer, mas amar. Amar com o coração, com a alma, com todas as forças. Esse é o ponto-chave, a virada de jogo. Ok, então já temos a lei, o quê da história. Agora vamos pular para Lucas e ver essa lei acontecendo na vida real. É a hora de sair da teoria e ir para a demonstração ao vivo. E a cena que a gente encontra nossa, é muito forte. Imagina um cortejo fúnebre. Uma viúva que já tinha perdido o marido, agora está levando o seu único filho para ser enterrado. É o fundo do poço do desespero, da perda. E é bem nesse momento, no meio dessa dor toda, que Jesus aparece. E aqui vem o detalhe que muda tudo. Antes de fazer qualquer coisa, antes mesmo do milagre, o texto faz questão de dizer o que moveu Jesus com paixão. Ele não agiu para mostrar poder, para fazer um espetáculo. Ele agiu por uma empatia genuína, por sentir a dor daquela mãe. E aí, com uma única frase, a compaixão vira poder em ação. A morte dá um passo para trás. A tristeza vira um espanto coletivo. Esse momento é a ilustração perfeita daquela lei do amor que a gente viu lá em Deuteronômio, só que agora acontecendo na prática. Mas olha que curioso, o mesmo acontecimento gera 2 reações completamente diferentes. A multidão, que viu tudo ao vivo, fica maravilhada, cheia de temor e louvor. Por outro lado, João Batista, que ouve a história de longe, lá da prisão, manda perguntar se Jesus é mesmo quem ele dizia ser. É um evento só, mas com 2 perspectivas bem humanas. A da fé que nasce no calor do momento e a da dúvida que surge na dificuldade. Vamos nos concentrar um pouco na reação da multidão. Aquele misto de temor e louvor. Essa emoção toda é a ponte perfeita para a nossa próxima parada, os Salmos. Porque os Salmos são exatamente isso, né? A tradução em poesia da experiência humana com o divino. E esse trecho do Salmo parece que foi escrito para ser a legenda daquela cena em Lucas, não parece? Não é uma poesia vaga, abstrata. É a descrição exata do que é ser salvo, de ter um peso enorme tirado das costas, exatamente como o peso que aquela viúva carregava. O louvor aqui não vem do nada. Ele nasce de uma ação concreta de Deus. Então, o ponto central é esse. O louvor nos Salmos não é só um sentimento aleatório. É uma resposta direta, específica a quem Deus é. E isso se revela no que Ele faz. Ele é Salvador, Protetor, Rei. E a reação mais natural do ser humano a isso é cantar, é fazer poesia. Certo. Então a gente já viu a lei, já viu a ação e já viu a resposta do coração.
E agora, como a gente vive isso no dia a dia? Para responder, vamos para a aplicação prática, a lógica do livro de Provérbios. E o livro de Provérbios muda completamente o tom. É super direto, sem rodeios. A vida é mostrada como uma estrada com uma bifurcação constante. Para cada escolha, uma consequência clara. Ou o caminho leva à vida, ou leva à destruição. Não tem muito espaço para ficar em cima do muro. E essa metáfora é fantástica. O fruto do justo é a árvore de vida. Uma vida correta, uma vida que segue aquela lei do amor lá de Deuteronômio, não traz benefício só para a própria pessoa. Ela se torna uma fonte de vida para quem está ao redor. É como uma árvore que não guarda os frutos para si, ela oferece para todo mundo. Chegou a hora de juntar tudo. A lei, a ação, o louvor, a sabedoria. Vamos ver como todas essas peças se encaixam e formam um quadro final. Um quadro que mostra dois caminhos bem claros, com dois destinos bem diferentes. Olha como esse resumo é forte. De um lado, o caminho da justiça, que termina em vida, em liberdade. Do outro, o caminho da maldade, que leva ao vazio, a herdar o vento, a ficar preso nos próprios problemas. A sabedoria de Provérbios não deixa dúvida sobre onde cada escolha vai dar. E aqui a gente encontra a grande conexão, o fio que amarra tudo. A lei, lá em Deuteronômio, é o mapa. Ela diz para onde ir. A história de Lucas é a demonstração prática, é alguém de fato andando pelo caminho do mapa. E o louvor dos Salmos e a sabedoria de Provérbios, bem, eles são a mochila, as ferramentas e a mentalidade que a gente leva nessa jornada. E para fechar, fica esta pergunta no ar. Se a gente pegar esses 4 fios, a lei, a ação, o louvor e a sabedoria, e começar a tecer, que tipo de padrão eles formam numa vida? Que tipo de tapeçaria eles criam? Talvez a resposta esteja na própria história que cada vida está contando.